Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso propósito de 21 dias de adoração e intercessão. E hoje nós já estamos no 13º dia. E o nosso motivo de oração hoje é orar pedindo ao Senhor para que a gente venha ter cada dia mais fé e perseverança para suportar as dificuldades, as provações. Nós sabemos que durante a nossa caminhada com Cristo, nós vamos passar por diversas provações. Deus ele sempre deixou isso muito claro, né? As lutas, as provações é uma promessa de Deus para nós cristãos. Nós vamos passar, mas nós precisamos ter força, precisamos perseverar. Não podemos desistir. Cada um de nós tem uma luta, cada um de nós luta por alguma coisa, está passando por algum momento de provação. Cada um em um nível. Tem gente que está passando por uma provação de um grau mais pequeno, digamos, né, comparado a outros, mas todo mundo, em algum momento da vida, vai passar por provação. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então a gente vê Tiago ele falando que a gente tem que ter alegria quando passarmos por provações. É difícil ver a alegria e a provação juntas, né? É praticamente impossível a gente passar por uma dificuldade ou aprovação e se sentir alegre. Não é fácil, mas ele diz para que a gente se alegre. Até mesmo o apóstolo Paulo ele fala que ele se alegra nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, porque é na fraqueza dele que o poder de Deus se aperfeiçoa, se manifesta. Então, como que nós vamos conseguir ter essa alegria durante a aprovação? Essa alegria de sabermos que depois de aprovado na aprovação, nós vamos ter algo muito maior. Deus ele nos dá algo muito melhor. Lá em Tiago, no mesmo capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, assim, a gente vê que a aprovação, ela não tem um dia de acabar. Passei por muitas provações, aí vai chegar um tempo da minha vida que eu não vou mais passar por provação nenhuma. Bom seria se fosse assim, mas não é. Infelizmente, a gente vai passar por muitas provações até o dia da volta de Jesus. Mas ele fala que é bem-aventurado o homem, a mulher em geral, que suporta com perseverança. E perseverar é a gente persistir. Talvez a sua dificuldade, a sua provação está no seu relacionamento, no seu casamento. Só que Deus ele quer que você persista, que você tenha fé que Ele pode fazer muito além do que você imagina, além das suas expectativas. Talvez a sua luta é com o filho, é com a sua situação financeira, talvez é com o seu ministério, eu não sei. Mas Deus ele quer que a gente persevere. Nós só somos como vaso na mão de Deus. Muitas vezes nós vamos ser espremidos, nós vamos ser colocados no fogo, nós vamos passar por cada coisa na nossa vida que a gente vai achar que a gente não vai suportar mais. Mas em todas elas, o Senhor vai estar conosco. Às vezes a gente tem aquela ideia de que, Deus ele não vai permitir eu passar por nada maior do que eu possa suportar. Não vai me dar um fardo maior do que eu possa carregar. Ele não vai deixar eu passar por uma provação maior do que eu possa suportar. Às vezes a gente tira essa ideia achando que é até bíblico. Só que muitas pessoas entendem totalmente errado o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela diz que Deus ele não permite passarmos por tentações maiores que podemos suportar.
E a tentação e a provação é totalmente diferente. Então, se você pensa que Deus não vai permitir que você passe por uma provação maior do que você possa suportar, você, nós estamos enganados. Eu por muitas vezes pensei isso. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós vamos passar por provação e muitas vezes vai ser maior do que nós podemos suportar. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre isso. E eu estava lendo aqui na minha Bíblia e depois eu dei uma procurada na versão NVI, que traz uma linguagem muito melhor de entender, que é 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então, o apóstolo Paulo ele compartilha com os coríntios e diz a eles que ele, junto com seus companheiros, passaram uma provação muito maior do que eles podiam suportar, a ponto deles perderem a esperança de vida. Então, muitas vezes a gente vai passar por situações que a gente vai perder a esperança, que a gente vai chegar num ponto e dizer, eu não aguento mais. Mas é aí que muitas vezes Deus quer que a gente chegue, ao ponto da gente entender que a gente não aguenta mesmo, que a gente não tem força mesmo, que se a gente suporta determinada luta, determinada provação, é porque o Senhor nos sustenta. Não é porque a gente tem força, não é porque a gente é muito espiritual, não. Tem momento da nossa vida que nós passamos por cada luta, que a gente acha assim que a gente perde a esperança de tudo. Sabe, a gente perde a esperança de orar, a gente perde a esperança de ler a palavra. Só que é nessa hora que nós temos que chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais essa provação. Só o Senhor pode me sustentar. Só que aí que Deus, Ele quer aperfeiçoar o seu poder na nossa vida. Ele quer que a gente persevere. Eu vejo assim muitas pessoas que ao longo da vida passam por determinada provação. Elas desistem. Elas param de orar. Se é uma dificuldade no casamento, elas lutam até um ponto, mas depois de um ponto elas não querem saber mais. Elas falam, eu não consigo mais, não conseguem entender que nós não conseguimos nada mesmo, que quem nos ajuda, quem nos fortalece é o Senhor, que é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É o poder de Deus que opera no coração do marido, que opera no coração do filho, no coração da sua família. É o poder de Deus que pode restaurar a tua saúde. Não adianta a gente tentar achar que a gente vai conseguir, a gente não vai. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre o espinho na carne que ele tinha, ele fala que ele orou a Deus e pediu para que Deus removesse aquele espinho, porque ele já não suportava mais. Mas Deus simplesmente fala para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoou, meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza. Então, para vocês verem, o apóstolo Paulo, que foi um grande evangelista, que foi apóstolo escolhido de Deus, ele passou por muitas e muitas provações. Ele mesmo testemunhou que passou por provações a ponto de ter medo de desistir da própria vida, que achou que não suportaria. Então, como que nós não vamos passar? Se ao longo dos séculos muitos homens e mulheres passaram por provações, nós também vamos passar, mas nós precisamos ser perseverantes. Muitos se afastam do caminho do Senhor por causa de uma luta, por causa de uma prova, não buscam, não oram. E como que eu vou conseguir desenvolver a perseverança? Como que eu vou conseguir ter perseverança se eu não busco, se eu não oro, se eu não leio a palavra, se eu não me alimento de Deus? Como? Eu não vou conseguir. E a palavra de Deus, lá em Tiago, voltando aonde eu estava lendo logo no início, fala que a perseverança ela deve ter uma ação completa.
Você não pode perseverar só por uma semana, não. Só por um mês. Muitas vezes a perseverança a gente vai ter que perseverar e perseverar por muito tempo. É como se fosse uma caminhada. Tem o início, meio e fim. E a perseverança, a gente tem que estar perseverante do início ao fim. Não adianta você parar no meio da caminhada que você não vai conseguir vencer. A perseverança ela tem que ter ação completa. Por isso que a palavra de Deus fala que é bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, se você quer ser uma mulher, um homem bem-aventurado, você precisa perseverar. Perseverar até o fim. Mesmo a gente passando por provações, por lutas, nós temos que crer que o Senhor vai nos ajudar, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai chegar um momento que Ele vai nos livrar dessa situação, que Ele vai mudar essa história. A provação, ela serve para que a gente se aproxime mais de Deus, para que mude, transforme o nosso caráter. Muitas vezes, durante uma provação, você começa a analisar a sua vida espiritual, você começa a analisar quem é você, e aí você começa a enxergar coisas em você que você antes não via. Sabe, eu tenho passado por muitas lutas e nos últimos tempos eu tenho visto coisas em mim que antes eu não conseguia reconhecer, que muitas vezes eu achava que era natural eu ser assim. E durante assim as lutas, naquele momento de provação, eu comecei a olhar para mim e comecei a ver o quanto eu estava em falha. E aí eu vi que muitas vezes Deus ele está querendo nos moldar. Nós somos vaso na mão do oleiro e quando ele vê que você não está bom, ele vai continuar te moldando, ele vai continuar te colocando no fogo para que você fique perfeito, para que você seja um vaso de honra. Ele não vai deixar você um vaso imperfeito, um vaso que se colocar... é como quando você compra um vaso. Se ele não é um vaso resistente, você coloca uma planta nele ali, logo, logo ele vai rachar. Deus não quer que isso aconteça na nossa vida. Por isso que muitas vezes ele permite que nós passemos por provação. Mas nós, em todo tempo, nós precisamos ser perseverantes. Não podemos desistir, morrer no caminho, assim como a palavra de Deus fala lá no deserto. Muitos foram provados, porque Deus queria conhecer o coração de cada um deles. Deus queria ver como é que estava eles ali, como eles reagiriam durante a provação. Mas eles ao invés deles perseverarem, eles começaram a tentar a Deus, eles começaram a fazer tudo errado. Cederam à tentação, foram tentados e cederam à tentação adorando outros deuses. Então, que nós não venhamos ser como eles. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Deixe seu comentário, seu like e se inscreva aqui no canal. Amém?